Entre muitas histórias que a gente lê e acompanha desde quando, do momento da nossa conversão e tudo, tem uma história que eu acho que muita gente conhece, do C.S. Lewis, e eu vou contar para vocês um pouco da minha visão sobre esse personagem. Se você acha que essa é uma história sobre fé, você já começou pelo lugar errado, não é sobre fé, porque antes de tudo o que ele fez foi exatamente o que muita gente hoje faz. Ele decidiu que não acreditava mais, né? Foi uma decisão sem trauma, sem revolta, sem anúncio, só uma decisão silenciosa. Foi algo que ele fez sem redes sociais, sem poder gritar pelos cantos, que ele não acreditava mais. Isso não faz mais sentido para mim. Essa seria a frase utilizada por ele. E aqui que essa história começa a ficar perigosa, né? Lewis não era um camarada ignorante, ele era exatamente o contrário, ele era muito inteligente, ele era muito disciplinado e ele era lógico. Lógico é uma coisa ou é uma característica que pouca gente gosta das pessoas. Ou seja, ele não saiu da fé por falta de pensamento, ele saiu porque pensou demais. E talvez seja aqui que você entre nessa história. A primeira fissura, vamos colocar assim, né? A infância na cidade de Belfast, né? Numa casa muito bem estruturada, ele nasceu, uma referência espiritual, até que a mãe dele morreu, né? E aqui aconteceu, não foi nenhuma revolta, né? Foi um silêncio que houve, porque Deus não é negado, Deus não deixa de ser percebido naquele momento. E quando algo deixa de ser percebido, ele não precisa ser combatido. Ele simplesmente desapareceu, né? E o movimento que parece evolução, o que acontece? Lewis cresce e faz o que parece uma evolução. Ele abandona as crenças, apesar de ter nascido num lar evangélico. A mãe dele falece, ele tinha 9 anos. Ele assume o controle, passa a explicar o mundo sozinho, né? Foi para orfanatos, foi para locais onde ele perdeu a referência da casa que ele tinha, da base que ele tinha. E isso gera uma sensação muito forte nele de liberdade, mas uma liberdade sem culpa, sem obrigação e sem submissão. Mas existe um detalhe que ninguém conta, mas que nós sabemos, né? O primeiro desconforto, né? Você pode até abandonar a fé, mas você não abandona isso, o julgamento, né? Você não abandona o julgamento, você continua dizendo: isso aqui é errado, isso aqui é injusto, isso aqui deveria acontecer. E aí a pergunta que muda tudo: com base em quê? Com base em quê? E nessa pergunta a tensão começa a crescer e você percebe que isso cresce, mas continua usando ele, né? E isso cria uma contradição muito silenciosa. A contradição, quando é ignorada, ela vira uma instabilidade. E o que acontece? Naquela época, né, acontece a guerra, a Primeira Guerra Mundial. Lewis vai para o fronte, né, vai lá lutar, e ali não existe teoria, existe situações que ele verifica todos os dias, ele vive todos os dias, que são a morte, o caos, a dor, né? E nesse contexto, a pergunta fica um pouco mais evidente. Não é mais se Deus existe, é se aquilo tudo vai fazer sentido, né? Será que faz sentido mesmo isso tudo? A morte, o caos, a dor? E surge em pontos críticos. Agora, preste bem atenção nisso. Isso aqui define tudo. Lewis não chama o mundo de injusto, mas ele não consegue explicar o que é injustiça. E aqui acontece o colapso para ele. O argumento contra Deus começa a aparecer, começa a depender de Deus. E, e não, ele não volta para a fé por conta disso, né? Apesar de estar inserido dentro dessa guerra, ele não volta para a fé. Ele não entra num lugar pior. Ele não consegue sustentar o ateísmo dele, mas ainda não aceita o cristianismo, né? E isso é o lugar mais desconfortável que existe. Você não sabe o que
o que você quer, o que você acredita, né? Mas durante esse período, houve um período de, vamos chamar de virada silenciosa na vida dele. Ele tem um conhecido, um amigo, que é chamado J.R.R. Tolkien, né? E esse camarada, ele provoca não a virada, não se trata de religião, mas se trata de uma ideia. E se isso que você chama de mito for a única história que aconteceu de verdade, isso não emociona, isso não desmonta, né, para ele fazer o mesmo sentido, né? Mas o que aconteceu? Através dessa amizade, houve a rendição, né? Através dessa, vamos colocar, dessa conversa que houve, que não existia naquela, eu vou ali catequizar alguém, né? Eu vou ali evangelizar alguém, foi através de conversas, né? Ele era uma pessoa muito inteligente, muito lógica, então para conseguir entrar na mente dele, teria que entrar com muita informação lógica, né? E naquele momento houve uma rendição e Lewis não celebra, ele só cede a rendição. E mais relutante, né? Como ele disse que ele foi o mais relutante convertido da Inglaterra na época. Isso conecta com quem está ouvindo, porque ninguém quer estar errado, né? Mas alguns percebem algumas coisas. E logo em seguida vem a Segunda Guerra Mundial. Só que nesse momento ele já não foi para o fronte, né? Londres estava sendo bombardeada, lá onde ele residia, e a pergunta agora era coletiva, era única só: será que vale a pena continuar? Porque era uma guerra muito acirrada, era uma guerra com poder bélico muito maior do que a Primeira Guerra Mundial, né? E o que acontece naquela época, uma coisa muito interessante, porque eu também faço parte do segmento de rádio, e houve uma decisão estratégica por parte da BBC, e a BBC precisava fazer alguma coisa, precisava agir, e fez algo totalmente inesperado, né? Não chamam um líder religioso, chamam um ex-ateu, naquela época, e o que acontece? Nós temos a cena final aqui da intro, né? Uma situação sem imagem, sem palco, sem espetáculo, só um rádio, vamos colocar, né? Uma voz entra na sua casa, entra na casa das pessoas e começa a fazer algo invisível naquela época, organizar pensamento, reconstruir o certo e o errado e devolver o sentido, né? Naquela época precisava-se de precisão histórica, de autoridade. E C.S. Lewis falou pela BBC, na BBC Rádio, na BBC Home Service, que foi a antecessora da BBC Radio 4 na época, né? E entre o período de 1941 e 1944, durante a guerra, não foi na TV, foi na rádio. Por quê? Porque era o único meio que alcançava todo mundo. Funcionava no caos, entrava na casa das pessoas, né? Então Lewis não era uma imagem, ele era uma voz, inclusive uma voz na escuridão, né? E agora preste bem atenção, essa história não é sobre ele, né? É sobre você, porque existe uma pergunta que nós evitamos, é o que você evita. A explicação que você usa para viver realmente se sustenta quando a vida pesa? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Agora eu digo mais, nesse próximo vídeo que eu vou gravar, se você continuar aqui, você não vai ouvir respostas prontas, tá? Você vai ser confrontado com algo mais desconfortável, à base do que você acredita. E eu trago antecipadamente para você aqui o título, o argumento que traiu o ateu. O que nós vamos abrir já aqui no primeiro episódio, que vai ser no próximo vídeo. Por que todo mundo acredita em certo e errado, mesmo negando? Onde começa a falha do relativismo, né? O argumento que desmontou Lewis, qual foi? Qual foi o argumento que desmontou? O que foi que o amigo dele falou para ele que ele cedeu? E por que isso pode desmontar você também? Essa vai ser a linha do próximo episódio e você pode até discordar de tudo isso aqui, mas depois que você entender o ponto central, fica difícil de continuar pensando do mesmo jeito. E esse é o objetivo dessa intro.
Eu te aguardo no próximo vídeo.